Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Olha, passando aqui para darmos seguimento ao nosso estudo da manhã, né? Temos reservado o período da manhã na nossa igreja para trabalhar a proposta que Deus tem para nós enquanto igreja. Temos falado sobre sermos uma igreja cujo qual alegre ou agrade o coração de Deus em sermos funcionais. Todo organismo tem a sua função. A igreja é um organismo vivo. Ela tem a sua organização, mas no que compete ao organismo, ela tem a sua função. E temos trabalhado isso também na nossa igreja. Temos pensado também sobre sermos uma igreja que haja uma vitalidade. A igreja precisa gerar vida. Temos falado sobre isso também. Mas hoje eu quero me ater a sermos relacionais, a termos relação. E não tão somente relação no contexto onde nós estamos inseridos, mas relação uns com os outros. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Sobre a comunhão, sobre o princípio de provarmos do poder de Deus juntos. Tenho falado há muito tempo na igreja que o poder de Deus se estabelece quando nós estamos juntos. O poder de Deus não é para um, o poder de Deus é para todos. Como a igreja já aprendeu de uma série de mensagens que eu ensinei, compartilhei, que se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Não existe Pai meu, existe Pai nosso. O Pai não é meu, o Pai não é teu, o Pai é nosso. E tudo isso é possível se houver em nós uma relação de irmãos. Tudo isso só será possível experimentarmos o poder de Deus, a graça de Deus. Só será possível se a nossa relação jungir com aquilo que vem do trono de Deus. Então eu quero externar a você o nosso estudo. Será um breve estudo. Na igreja nós temos uma outra dinâmica de tempo, e aqui o tempo é um pouco mais reduzido para não pesar, né, o telefone na hora de compartilhar com os irmãos. Mas eu quero ler o texto de 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Lá no finalzinho, passa a sua Bíblia e me encontra lá. Então você pode também acessar a sua Bíblia, não é verdade? Estamos vivendo hoje um tempo em que nós não temos quase que Bíblia em papel, né? O folhear, né? A gente já quase não escuta o folhear da Bíblia, mas o que não é um problema, você pode também acessar a sua Bíblia, aí não há problema algum em relação a isso. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Diz assim, olha, se um homem diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aquele que diz que ama a Deus, ame também o seu irmão. Relação. O texto está nos sugerindo, está nos ensinando acerca de uma relação que precisa haver no meio do povo de Deus. Como eu tenho dito, lamentavelmente, eu tenho visto, irmãos, no meio do povo de Deus, uma agressão sem fim, um ódio sem fim. Que tristeza isso, perceber que as redes sociais se transformaram em plataforma de ódio uns para com os outros. Mas isso não restringe-se tão somente à plataforma de rede social. Lamentavelmente, a gente vê isso dentro do nosso universo. A gente percebe esse ódio, a gente percebe essa falta de comunhão na egrégora também. Lamentavelmente, João está dizendo que se eu digo que amo a Deus, que não vejo, como é que eu posso dizer? João está dizendo de uma proposta antagônica. João está falando de um comentário, de uma postura contrária. Se o homem diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Por que, João? Porque se ele não ama a seu irmão a quem está vendo, né,
Como ele pode amar alguém que ele não vê? É um discurso antagônico, um discurso que difere da prática. Como eu tenho dito, é verborragia, é falacioso. Para que eu ame a Deus, digo que amo a Deus, eu preciso automaticamente estar linkado em amar o meu irmão. Ora, amar o irmão não significa em concordar com o irmão daquilo que o irmão faz. Isso fica claro. Quando eu digo que amo o meu irmão, não significa que eu concorde com aquilo que o meu irmão está fazendo. Mas aquilo que o meu irmão está fazendo não pode tomar como princípio o meu amor. Porque a gente escolhe quem a gente vai amar, lamentavelmente. Olha, esse aqui eu amo, por quê? Porque ele junge comigo. Esse aqui eu não amo, porque ele é diferente de mim. E a gente vai procurando erros para justificar a ausência do meu amor para com ele. Então, como eu disse no início, o meu amor para o meu irmão, para com a minha irmã, não significa que eu estou compartilhando ou que eu estou concordando com o comportamento dele. Mas o comportamento dele não pode ser aquilo que vai estar tão visível para dizer o seguinte: olha, eu não amo você por causa disso. Irmãos, fale a verdade. Difícil amar gente hoje, não é verdade? Difícil. Mas nós somos orientados a fazê-lo. Se há alguém que a gente precisa perguntar o porquê disso, é Jesus. A gente só tem que cumprir aquilo que ele está compartilhando conosco, está nos ensinando. Bom, é João que está dizendo isso. Palavra de Deus, obviamente, através do servo dele, João. É João que está dizendo na Bíblia, não é o pastor. João está dizendo o seguinte: olha, se o homem diz, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, é mentiroso. Então, João está chamando o falacioso, o verborrágico, de mentiroso. Irmão, que coisa interessante. Se eu digo, se a minha prática destoa, se a minha teoria, amo a Deus, destoa da prática, odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Eu vou repetir para você. A teoria, amo a Deus. A prática, odeio meu irmão. Está destoando. Isso é algo antagônico diante da palavra. Então, como igreja, primeira lição para nós pensarmos, como igreja, a nossa relação precisa ser vertical, mas também horizontal. Na igreja, a minha relação, ela precisa ser vertical, como também horizontal. Como quem diz, eu amo a Deus, mas também amo meu irmão. Uma relação vertical de amor a Deus, devoção a Deus, mas uma relação horizontal no que tange ao meu próximo, ao meu irmão, aquele que caminha comigo, aquele que comunga comigo, aquele que está na comunhão comigo, aquele que está na igreja comigo. Isso é uma orientação bíblica. E é muito triste quando a gente não consegue vivenciar isso. Né? Eu tenho dito que não parta do outro. Se o outro não quer ter comunhão, é com ele. Não me apetece. Mas a minha parte eu busco e tento fazer. Eu vou até o próximo, eu tento me dirigir ao próximo para que eu tenha comunhão com ele. Agora, se ele não quer ter comunhão comigo, eu lhe reservo o direito, já não é mais comigo. Eu preciso respeitar o espaço do outro, mas que não haja uma inércia em mim, mas que não haja um impedimento em mim ao ponto de eu não ir ao outro. Eu tenho dito, lá na igreja, enquanto pastor, nenhum dos irmãos podem dizer que eu nunca fui até ao outro. Não pode dizer isso, porque eu busco a relação, eu busco ir de encontro. Se há aqueles que talvez não queiram, nós respeitamos. E também não tem como ficarmos atrás da pessoa e ficar, irmão, vamos ter comunhão? Irmão, não, a gente respeita. Mas que a minha oração seja um fluir diante de Deus, para que Deus veja o meu coração, ele está limpo.
Então eu posso me aproximar de Deus, por quê? Porque não há restrição para com o próximo. É muito ruim termos essa restrição uns com os outros. É muito ruim quando o pai está na mesa e na mesa alguns dos filhos não têm prazer em estar uns com os outros. Que Deus nos abençoe para que possamos reparar isso, né? Porque o céu é para todos. Obviamente, queridos, não estou dizendo que é fácil, tá? Por quê? Porque pessoas são pessoas e pessoas são difíceis. O ambiente de igreja, ele não é complicado, mas é diferente. Porque muito mais do que um time, muito mais do que uma cor da pele, muito mais do que costumes, são pessoas que pensam diferente, que acham coisas diferentes, que fariam coisas diferentes. Ora, eu tenho certeza que se você fosse pastor, você faria muitas coisas diferentes das quais eu faço, tomaria decisões diferentes, né? Mas, embora pensemos de forma diferente, a diferença ela não pode encontrar em nós uma pedra para nos afastar. Nós precisamos encontrar convergência. A gente precisa convergir no que tange a proposta que Cristo tem para nós enquanto igreja. Eu tenho dito e pensado com vocês, refletido sobre isso, que todos os membros do nosso corpo físico, eles têm relação uns com os outros. Eles têm a sua função, como também tem a relação. Um gera vida para o outro, um está relacionado com o outro. E essa precisa ser a motivação do nosso coração em sermos igreja. Sei que é difícil amar a gente, eu sei que é difícil, mas nos é orientado. Há um mandamento, há uma orientação bíblica em relação a isso. O momento é para alinhar a nossa relação com Deus, mas também para estreitar a nossa relação com o nosso irmão. Pegando um pouco esse momento de Covid-19, com a proposta que nós estamos vivendo, estamos inseridos no momento para que nós alinhemos a nossa relação com Deus, confinamento, mas um tempo também para alinhar a nossa relação com o próximo. Como? Experimente fazer uma oração no grupo da sua igreja, orarmos uns pelos outros, ou então você ir no privado, liberar uma palavra de vitória para o seu irmão. Talvez o seu irmão está um tanto quanto apreensivo em relação a isso. Ore pelos idosos que tem na família do seu irmão. É um momento de estreitarmos as nossas relações. É um momento de estarmos juntos, porém separados, mas unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Sabe, irmãos, eu não vivo uma utopia. Eu sei da dificuldade que é vivermos em união. Como eu disse, muitas coisas tentam nos separar. Pelo fato de pensarmos diferente, de tomarmos decisões diferentes. Mas fazemos parte de uma igreja cujo sumo pastor é Jesus de Nazaré. Nós somos ovelha do seu rebanho, do seu pasto, e ele tem orientação para nós. Que nesse momento, enquanto pastor, desce para mim, para que compartilhe com você, mas o desejo do coração de Deus que passa pelo meu coração é que sejamos um, assim como a Trindade é um só. Assim como a dinâmica bíblica nos fala que ele é errado, Deus é único, e deseja que o seu povo se relacione com ele dessa forma também. Então o momento é para alinharmos, é para estarmos juntos. Como eu disse, amar o irmão não significa concordar com tudo que ele faz ou com o jeito dele. Quando eu digo para você, ensinando a você a termos relação, sermos relacionais no ambiente da nossa igreja, não significa que eu tenha que concordar com o jeito do meu irmão. Bom, tem irmãos que é super agradável, que é falastrão, fala, né? Tem irmãos que brinca muito, tem irmãos que tem o jeito dele, é o jeitão dele, ele é calado, observa mais, não ri tanto assim. É o jeito dele, a gente precisa respeitar isso. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é com a ignorância, né? Com a prepotência, com a altivez. Isso a gente não tem que concordar.
Eu amo você, mas eu não concordo com a sua arrogância, não concordo com a sua altivez, com a sua prepotência, né? E oro para que Deus toque no seu coração, para que você mude. Você ora para que Deus toque no meu coração e para que eu mude. Se eu for arrogante, se eu for grosseiro, não é verdade? Então é uma relação que não é fácil no âmbito da igreja, mas que a gente precisa aprender a lidar uns com os outros, né? Embora não aceitando o jeito grosseiro do outro ser. Mas é o nosso irmão. E oremos para que ele encontre a água da vida para amortecer, arrefecer esse jeito diferente dele ser. Então, vamos brincar um pouco mais, vamos ser amáveis uns com os outros, vamos ser fraternos no ambiente da igreja, deixar as picuinhas de lado. Irmão, picuinha atrapalha a vida da igreja, sabe, irmãos? Deixarmos o disse-me-disse de lado. A fofoca só encontra ouvido, a fofoca só encontra vida no ouvido do fofoqueiro. Então, essas questões não podem existir no meio da igreja. Fofoca, disse-me-disse, intriga, grosseria, prepotência, isso não pode existir no nosso meio. Então, como eu tenho ensinado a vocês, pior do que quem fala é quem escuta. Pior do que está falando é quem está ouvindo. Então, assim, isso está no ambiente da igreja. Só que nós não somos obrigados a ter relação com esse tipo de coisa. Sou teu irmão, mas não me relaciono com esse tipo de coisa. Consegue entender isso, meu irmão? Bom, é o momento de orarmos em casa, mas também de pedir a Deus que guarde o meu irmão dessa praga, relação uns com os outros. É o momento de orarmos em casa, mas também de me relacionar com meu irmão, pedindo a Deus que Deus o livre dessa praga. Por quê? Porque muitos dos nossos irmãos estão trabalhando, saindo para trabalhar. Então eu que estou em casa, você que está em casa, nós precisamos levantar, clamar ao Senhor, levantarmos uma oração, clamarmos ao Senhor. Levantarmos um dito nosso gospel, né? Mas clamarmos ao Senhor para que o Senhor guarde o meu irmão. Eu estou separado dele, mas em fé, em oração, eu estou me relacionando com ele, pedindo para que Deus guarde. Sabe, irmãos, que as diferenças não encontrem lugar no nosso coração. É tempo desse Covid-19 nos ensinar alguma coisa. Abrir mão, sabe, dessa questão de que eu sou, do que eu posso, do que eu vou fazer, do que eu vou falar. Irmãos, a gente precisa se livrar disso e ter relação uns com os outros. Deus está querendo nos unir. A proposta de tudo isso é Deus está querendo nos unir. Estamos muito separados. E a proposta de Deus é que estejamos juntos. O quão difícil é viver em comunidade do que compete ao outro. Porque nós não somos fáceis. Nós não somos fáceis. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas mazelas, eu tenho as minhas esquisitices. Como você também tem as suas. Ou você é santarrão? Eu acho que não. Mas se eu aprender a lidar com você e você aprender a lidar comigo, queridos, a vida fica um pouco mais amenizada. Sabe, esse período de pânico e terror que nós estamos vivendo é um período da nossa relação uns com os outros. Precisamos nos relacionar. Então, olha o que o texto bíblico diz. Se o homem diz, se eu digo, você diz, que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, nutrimos um sentimento ruim para com ele, pastor, eu não odeio, só não gosto. Cuidado com isso. A gente está correndo o risco de ser mentiroso. Pastor, não fui com a cara dessa irmã, não vou com a cara desse irmão. Pastor, esse irmão não desce, essa irmã não desce. Mas se a nossa oração, a gente está pedindo bênção de Deus, a gente está sendo mentiroso. João está dizendo, tá? Não é o pastor, não. Leia aí, por favor, tá? Porque se ele não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Incoerência. Então Deus fez o seguinte, olha, antes de você vir pedir alguma coisa a mim, restaure o teu altar com o teu irmão. Isso é forte e difícil.
mas ainda assim é possível. Se está na Bíblia, é possível. Para nos ensinar a você, ensinar a mim, que nós precisamos aprender a viver em união. Precisamos aprender a viver em relação uns com os outros. Sabe, irmão, é que o Senhor repreenda no nosso meio toda fofoca, toda intriga, todo disse-me-disse. E que o Senhor possa nos unir mais, porque o Senhor é para todo mundo, cujo qual pertence ao Senhor. Então, o único tópico só. Como igreja, a nossa relação precisa ser vertical, mas também horizontal. Então, quero deixar alguns textos bíblicos para a sua meditação. 1 João, capítulo 2, versículo de 6 a 11. 1 João, capítulo 3, versículo de 11 ao 17. E esse texto que nós lemos, 1 João, capítulo 4, 7, 8 e o 11, e o versículo 20 e 21. Quero orar nesse momento. Pai, nos ensine a ser uma igreja que alegra o teu coração. Que a relação uns com os outros seja algo latente, forte e poderoso para a glória do teu santo nome. Que a diferença do outro não seja aquilo que é principal para me afastar dele, mas que eu possa respeitar, assim também como eu gostaria de ser respeitado. Afasta do nosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Que sejamos uma igreja forte e poderosa para a glória do teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Sejamos funcionais. Qual é a tua função no reino de Deus? Sejamos vitais. Você gera vida ou gera morte no meio da sua igreja? Mas também sejamos relacionais. Não sejamos crentes repelentes, que repele o outro, mas sejamos crentes atraentes, que atrai o outro para a glória de Deus. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, querendo Ele. Até.